Aí tem aquela internet discada por telefone, então a gente chama de banda estreita. Tati, a gente tem alguma pergunta aí? Temos sim, do Paulo Carpina, Pernambuco, o aluno Emanuel. Ele quer saber se existe diferença do inglês americano para o europeu. Atualmente, nós temos vários sotaques diferentes. Não só do inglês americano e o britânico. Tá? Então vamos pensar no inglês hoje em dia como uma língua franca. Então, cada país que fala inglês tem um sotaque típico. O próprio brasileiro, por exemplo, aqui no Brasil, o inglês brasileiro, coisa estranha, né? Mas o cara pode estudar muitos anos, falar fluentemente, mas se ele não morar lá fora um bom tempo, ele continua aqui, ele vai continuar falando, mas com sotaque carregado, com sotaque brasileiro. Então, nos Estados Unidos, tem algumas regrinhas, por exemplo, que eu chamo de vícios de linguagem, porque não são regras gramaticais. Nos números, por exemplo, de 20 a 90, o britânico ele vai ter o som acentuado de T. Então você vai ouvir e aprender na escola 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. No inglês americano, no caso do 20, esse T não vai ter som. Então nós temos 20, 30, 40, 50 igual, 60 igual, 70, 80. Então nós temos a diferença. Mas, lembrando você que dentro dos Estados Unidos, mesmo, em cada região, cada cidade que você for, você vai sentir um sotaque diferente. Então, se você estiver no Texas, você está falando com alguém no Texas, vai ser talvez seja um pouco mais difícil entender do que um nova-iorquino falando. E aí, se esse nova-iorquino for negro, afro-americano, descendente de africano, aí ele já vai falar uma variação ainda do inglês. Na Inglaterra, a mesma coisa. Então, se você está em Londres, aí nós vamos ter um sotaque padrão. Mas se você for para alguma cidade do interior, aí já vai estar um pouquinho mais para o lado caipira, como aqui no Brasil. Então aqui no Brasil, digamos, por exemplo assim, dependendo da região que você está, se você está no sudeste do país, se você está no sul ou se você está no nordeste, vão ter sotaques diferentes. E dentro da região, vamos pegar Pernambuco como exemplo, dependendo da cidade que você está, tem sotaques diferentes. Então tem diferença sim. Temos mais alguma pergunta? Não temos mais nenhuma dúvida. Ok. Então, agora nós vamos ver mais um vídeo, certo? Que aí vão aparecer duas expressões muito comuns na nossa área. Vamos lá, Billy? Drag and drop. From digitalbrink.com, and today we're going to be talking about dragging and dropping in Windows XP. Dragging and dropping is a very simple operation. All you need is a mouse and some things to drag and drop on your computer. So what I'd first like to show you is just how you can drag and drop items into a folder. So here you can see I've opened up the My Documents folder, and I've got two items on the desktop, Drag Me and Drag Me 2. Now, if I want to move both of those files into the My Documents folder, all I have to do is left-click on an open area on the desktop, and while I'm holding the left-click button on my mouse, I just drag over both of those two items. Now you can see that there's like a little rectangular area that's become highlighted on the desktop. That just shows all of the icons that are going to be encompassed by the area that we want. So you can see I've highlighted both of those two items. So now if I let go, they're both highlighted. Now I can click on one of the items, and while still holding the left mouse button, I can drag both of those over into the My Documents folder. And if I let go inside of there, you can see I've moved both of those two documents from the desktop to the My Documents folder. So now I'm just going to move them back to the desktop. And see, all I did was I left click and held and dragged. And you can see
there's a selection window here, and I can highlight whatever I really want to, but for this purpose I just highlighted those two documents. So now, a lot of programs support drag and drop capabilities, so now what I'm going to do is show you how to drag and drop into a program. So what I'm going to do is I'm going to open up Notepad, and in Notepad you can see right now it's an untitled document. It's brand new, there's no text in here, and what I'm going to do is I'm going to take one of these two files. I'm just going to take this drag me file, and I'm just going to left click on it once so that it's highlighted, and while I'm still holding the left mouse click button, I'm just going to drag it over and drop it into the window. And you can see it's opened up the drag me text file, and this is the text that was in it. This is the drag me file. So you can see I just dragged and dropped it in there, and now I can change whatever I want to in the file. And I can save it. And now if I close out of here and just reopen up Notepad, if I click on it again and drag it back in there and drop it, you can see it worked just fine. And really what you can do is, you can really do that with any file. You can see this is the drag me to file. I can just left click on it, drag it over to the Notepad program, and if I drop it in there, it just works. So that's pretty much all there is to dragging and dropping. You can really do that with, any type of file. You can see here I'm just going to click on them and drag and drop them into the recycle bin. And it's a really simple operation, but it really helps, especially when you have to move a lot of files from maybe one folder to another, or if you want to delete a lot of files, you can just drag them right into the recycle bin or drag certain files into a specific folder. So I hope you've learned a little something here, and check out digitalrink.com for new and additional tutorials. Thank you. Ok, então eu vou colocar aí slide para vocês, e aí eu pergunto para vocês, baseado no vídeo que vocês viram, qual seria o significado, né, de drag and drop? Eu vou lançar essa pergunta aí para vocês, né? Nós temos arrastar e largar, e arrastar e excluir. Vamos lá? Tati, nós temos aí alguma participação já? Estou aguardando as respostas. Ok, vamos lá, gente. Dá uma olhadinha, lembrem da imagem, o que foi que aconteceu, certo? E aí, o que vocês acham? Vamos tentar deduzir aí, vamos tentar adivinhar, né, o que seria esse drag and drop. Alguma coisa aí? Tati? Paulo de Carpina, o aluno de Carpina, Pernambuco, o aluno Emanuel. Ele diz que é arrastar e largar. Exatamente, parabéns, Emanuel, né? Emanuel, parabéns, Emanuel. Muito obrigado pela sua participação. Com certeza. Então, é uma palavrinha, são duas palavrinhas simples, certo? E aí, o vídeo, ele mostra justamente o fato de você pegar o mouse, clicar em cima, né, da pasta que você quer selecionar, ou do objeto que você quer selecionar, deixar ele colorido, né, certo? Deixar ele selecionado, aí você mantém pressionado o botão esquerdo do mouse, e aí você vai arrastar e largar onde você quiser. Então você pode fazer isso em várias partes. Digamos que você baixou várias músicas, né, e aí você criou uma pasta, certo? Criou uma pasta, minhas músicas, e aí para não ficar aquelas músicas todas soltas, você vai selecionar todas, certo? Aí fazer um drag, vai arrastar elas para dentro da pasta que você criou e vai fazer um dropping. Você vai largar elas lá dentro. Então exatamente é isso aí. Drag and drop, aprendemos mais duas palavrinhas, mais dois jargões aí, que são de uso comum nosso, ok? Aí vamos lá, aqui eu tenho uma outra palavrinha, browser, né? O que seria esse browser? Aqui eu vou usar a mesma técnica que eu usei anteriormente. Quando nós chegarmos mais para frente, na parte de técnicas de leitura, eu vou explicar para vocês algumas técnicas que a gente vai utilizar
para entender um texto de uma maneira bem simples, certo? Então aqui a gente está indo pelo vocabulário. Algumas palavras parecidas, né? Inglês e português, então eu deduzo que é a mesma coisa. As que eu não sei estão em azul, eu vou para o significado. Aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou relacionar as informações que eu obtive ali e entender